Fala, designers! Eu sou Dalto Silveira, designer, e hoje nós vamos desvendar as diferenças aí entre o design gráfico e o design digital. Afinal de contas, essa é uma pergunta que muita gente faz quando tá para começar um curso. Devo estudar design gráfico? Devo estudar design digital? Vocês vão descobrir hoje, né? Vamos acabar com essa confusão de vez e te ajudar a saber aí qual caminho seguir. Fica ligado até o final para vocês entenderem tudo. Eu acho que, antes de mais nada, depois do like, é claro, se você já likeou, muito bem, muito obrigado. Eu tenho que definir para vocês, né, o que é design gráfico, o que é design digital, enfim, aquele basicão. Para começar, vamos falar de design gráfico, que é a minha formação, eu sou bacharel em design gráfico, e depois vamos falar o que é design digital, tá? Design gráfico, ele é o processo de criar soluções visuais, principalmente para mídias impressas, como cartazes, logotipos, identidades visuais, embalagens, revistas, jornais, etc. Normalmente, ele vai focar em elementos visuais, como tipografia, cor, imagens estáticas, shapes, criação ali, enfim, a criação do layout como um todo. Já o design digital, ele envolve a criação de conteúdos visuais para plataformas digitais. Aí podem ser o quê? Websites, aplicativos, interfaces de usuários, a conhecida UI, e também material para rede social. Embora os designers gráficos também criem materiais para redes sociais, pois os mesmos são similares a impressos aí de muitos modos, certo? Só vai mudar ali uma coisa ou outra na saída do arquivo, digamos assim. Enfim, a gente tem também dentro da função ali, muitas vezes, do designer digital, elementos interativos, até mesmo dinâmicos ali, usando técnicas de motion e etc. Só para ficar mais claro para vocês, um designer gráfico ele pode criar o layout para uma revista impressa, enquanto um designer digital pode criar o design do site da mesma revista. Então, assim, simples assim, não tem muito o que enfeitar. Eu acho que ficou bem claro ali a diferença entre os dois tipos de design. Um fato muito interessante é que muitas vezes o designer gráfico consegue desempenhar mesmo essa função do designer digital, visto que a maior parte do trabalho hoje dessas pessoas é muitas vezes produzir ali material para rede social para atender clientes, certo? Que é uma profissão, inclusive, que há quem diga que pague mal, há quem diga que pague bem, há quem diga que é prostituída. Enfim, aí eu acho que vai de cada um. Não vai ser eu que vou falar isso pra você aqui nesse vídeo, certo? Aí o pessoal fala, mas que o designer gráfico não consegue desempenhar a função de design digital porque ele não sabe a parte de TI, a parte de tecnologia. E faz um certo sentido, tá? Porque muitas vezes você vai ter ali um designer gráfico que não entende mesmo de TI, e você vai ter um designer digital que não entende de produção gráfica. Então, um não vai saber lidar com os caras de TI e o outro não vai saber lidar com produção gráfica, por exemplo. E daí os impressos que ele vai entregar lá na ponta vão ficar de baixíssima qualidade, fazendo inclusive o cliente ficar com raiva, porque que se não bastasse ali aquela diferença que tem quando você está criando uma peça gráfica e a diferença que ela tem do que você vê no impresso, do que você vê na tela para o impresso, você ainda não sabe extrair ali um arquivo de boa qualidade para rodar lá na gráfica. Então é bem complicado, e quando a gente analisa esses nuances assim, a gente vê que realmente um pode se transformar no outro desde que se estude bastante, certo? Você vai ter ali, o pessoal gosta muito de falar de ferramenta, né? Eu não gosto muito, eu não sou um designer que gosta de falar muito de ferramenta, porque ferramenta para mim é o que o nome diz, é ferramenta. Ferramenta não faz um designer. Ferramenta, cada área utiliza ali algumas ferramentas mais específicas, tendo uma ou outra convergência entre elas. Como a gente está falando aqui de ferramentas profissionais mesmo, de alto nível, eu não vou falar de Canva aqui, tá, pessoal? Mas dá para fazer também. É como eu sempre digo, se eu jogar um Photoshop na mão de alguém que não tem experiência profissional e jogar o Canva na minha mão, eu provavelmente vou me sair melhor. Tá, designer gráfico. Quais ferramentas aí vai incluir um tradicional background ali de assets que um designer gráfico vai ter? Photoshop, Illustrator, InDesign. Por quê?
Photoshop, tratamento de imagens. Illustrator, criação vetorial, muito usado para criar marcas e etc. InDesign, paginação, design editorial. Focar ali em criar elementos gráficos para impressão, brand, enfim. É isso. Agora, já o design digital, ele vai ali muitas vezes saber usar o Photoshop e o Illustrator, mas ele também usa softwares como Figma, como o XD, como o Sketch, enfim, outras plataformas aí de prototipagem e design de interface são bem comuns também nessa profissão. Então, assim, para poder criar uma identidade visual de uma marca, um designer gráfico usaria, por exemplo, Illustrator, às vezes até um InDesign ali no meio. Já um designer digital, né, para poder criar o design de um aplicativo, vai usar ali um Figma, um XD, enfim, para prototipar e testar ali a interface. E embora ambos sejam design, os processos ali de criação podem mudar e variar um pouquinho de um para o outro. Como eu trabalho nas duas vertentes, eu posso falar isso para vocês com tranquilidade. É muito parecido em linha geral, mas sim tem as diferenças. Os processos ali de trabalho, eles podem variar um pouquinho entre uma coisa e outra. Por exemplo, vamos falar de design gráfico. Processo de criação de design gráfico é um pouquinho mais linear até do que o digital, na minha opinião. Você começa ali com uma pesquisa, você faz um brainstorm, você faz ali os seus esboços, ali, os seus rascunhos ou RAFs, né? Refina e você acaba gerando ali a produção final que vai para aprovação. O foco está mais na estética e na comunicação visual, né? Inclusive, por favor, função antes de forma, eu sei, são escolas de design, mas é importante a gente ressaltar isso aqui. Já o designer digital, ou design digital, o processo é mais interativo. Ele envolve ali testes constantes, feedback da área técnica, da área do cliente, enfim. E pode inclusive incluir técnicas de prototipagem, de wireframe, até de teste de usabilidade ali, para ajudar na questão do feedback, para poder melhorar a interface, enfim. É meio parecido com o UX nesse sentido, mas tem suas diferenças. Há quem diga que nem se deve separar as duas funções. Cada empresa tem o modo aí como ela lida com isso. Eu tenho ambas as habilidades, inclusive. Cada área, então, vai exigir ali um conjunto específico de habilidades. Em linhas gerais, elas são parecidas, porque você tem ali uma etapa de entendimento, planejamento, execução e entrega, mas tem coisas que são mais específicas. Por quê? Um designer gráfico, muitas vezes, ele vai focar ali em habilidades artísticas e de composição visual, como a parte de tipografia, teoria das cores, layout, protótipos. Sim, na minha faculdade, inclusive, eu tive uma matéria que chamava layouts e protótipos. Então, existe protótipo em design gráfico, mas é um negócio mais rudimentar ali, de papel e tal. Não é interativo, igual a gente vê em design digital. E no design gráfico, normalmente, você precisa ter um olho muito bom para detalhes e ser criativo. Bem criativo. Tá? Os processos ali vão te ajudar, mas você vai precisar ser um pouco mais criativo até do que no digital, que tem muitas vezes, por ter essa coisa mais meio linkada à TI, muitas vezes você vai ter ali processos que vão facilitar a sua vida. Eu, sinceramente, tem dia que eu não tô afim de fazer design gráfico, porque, sei lá, dormi mal, prefiro trabalhar na parte de design digital, que tem uma coisinha ali mais orientada, que eu consigo pegar uns atalhos para poder desenvolver meu trabalho. Certo? Porque o design digital, lógico, suas habilidades de design gráfico dentro do digital são muito boas. Vão gerar ali, às vezes, designs até de qualidade visual maior do que de um cara que só estudou design digital. Mas o design digital vai ter que ter uns conhecimentos de UX, UI, de animação, de interatividade. Talvez até um pouquinho de programação ali, mas eu digo mais a nível de entendimento mesmo, de conhecer as capacidades das linguagens, né? E, enfim, ele tem que pensar na experiência do usuário ali, do início ao fim do processo. É bem fundamental, na verdade. Então, assim, um designer gráfico ele vai precisar ser excelente ali em criar as composições visuais bem atraentes. E um designer digital, ele precisa pensar na composição, como você vai interagir com ela e se ela vai te proporcionar ou não uma boa experiência ali de uso, digamos assim. E assim, ambos os profissionais são bem importantes e eles têm aplicações e saídas ali diferentes ali no campo de atuação deles.
O designer gráfico, muitas vezes você vai achar ele trabalhando em agência de publicidade, em estúdio de design, em editoras, em empresas de brand, em gráficas, em departamentos de marketing. Já o designer digital, né, atua em empresas como tecnologia, empresas de tecnologia, startups, agências digitais, desenvolvedoras de softwares, equipes de produto, enfim. Ele vai estar dentro desse tipo de ambiente. Eu, como alguém que já passou pelos dois, eu posso falar para vocês o seguinte. Eu não descarto minha formação de designer gráfico. Inclusive, a minha formação de designer gráfico teve design digital. Eu tive essa sorte. Então, assim, a minha formação foi muito completa. E eu acho, e pode ser um conhecimento enviesado meu, porque eu sou designer gráfico. Designer gráfico, né? O design gráfico, aliás, eu tô falando designer, socorro, gente, não cometam, não falem isso. Designer é o profissional e design é o que a gente faz. O design gráfico, ele basicamente ali, ele vai ter toda uma base artística que é fundamental para a qualidade da entrega na parte visual. E não adianta eu ficar aqui falando para vocês de função, de usabilidade, de experiência. A entrega visual, a qualidade na entrega visual é tão importante quanto, se não mais, porque ela é o que o cliente vai ver de fato. Porque quando o trabalho de experiência tá bom, o cliente não percebe, entendeu? Então, assim, fica essa dica. Essa dica, ela é matadora. E assim, ambos design gráfico e design digital têm suas próprias características e aplicações. E você tá entendendo essas diferenças pode te ajudar a escolher ali uma carreira que combina mais com as suas habilidades e interesses. Se é uma pessoa mais artística, talvez design gráfico seja melhor. Se é uma pessoa mais TI, mas que não é boa o suficiente em matemática para ser programador, tipo eu, o design digital pode ser interessante para você, certo? E em relação a salário, que você deve estar também perguntando, e aí, ganha bem, não ganha bem? O designer digital hoje, quando ele vai ali pro lado de UX, de Product, que são minhas áreas, ele ganha mais no mercado como um assalariado que um designer gráfico, tá? Isso aí eu não vou mentir para vocês, porém, quem ganha dinheiro de verdade é quem empreende, então fica essa dica aí pra vocês. Se você gostou deste vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra poder não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar um videozinho pra vocês assistirem aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau, tchau. E a Siri apareceu no final.